Oi, agora eu vou ler o testemunho do profeta Joseph Smith, do livro de Mórmon. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de outubro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama, um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta, da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas, um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa além dessa túnica, pois estava aberta, de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa e o seu semblante era verdadeiramente como o relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era o mensageiro enviado a mim da presença de Deus, e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações. Tribos e línguas, o que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me ele que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também ele que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras presas ao peitoral constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me ainda ele que quando eu recebesse as placas sobre as quais ele havia falado, por quanto tempo em que elas deveriam ser obtidas ainda não se cumprira. A ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com o Urim e o Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, e isso tão clara e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. Após essa comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor do personagem que estivera falando comigo. E assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. E imediatamente vi como se fora um conduto que levava até o céu. E ele acendeu até desaparecer completamente, e o quarto voltou ao estado em que estava antes de essa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera o extraordinário mensageiro. Quando, em meio à minha meditação, descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado, e imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado da minha cama. Relatou-me novamente, sem a mínima alteração, as mesmas coisas que me dissera na primeira visita. A visita me informou
de grandes julgamentos que recairiam sobre a terra, com grandes desolações causadas pela fome, espada e pestilência, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado essas coisas, novamente acendeu, como fizera antes. Naquele momento, tão profundas eram as impressões causadas em minha mente, que perdi o sono por completo, atônito com o que havia visto e ouvido, mas qual não foi a minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado da minha cama. E ouvi-o repetir as mesmas coisas que me dissera antes, e também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria tentar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-me. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o seu reino. Caso contrário, não as poderia obter. Após essa terceira visita, ele ascendeu ao céu, como antes, e outra vez fiquei meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer. Quase imediatamente após o mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez, o galo cantou e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Acho que tá bom por esse vídeo. Depois eu termino de ler o testemunho do profeta Joseph Smith. Esse foi o livro de Mormon. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder, deixa o joinha e compartilha com um amigo ou um familiar. Até a próxima.